E vamos lá então. Vamos começar, acho que a gente vai começar agora da Renascimento Artístico e Científico da página 130. Isto? Tá certinho? Vamos lá então. Na questão 31, meninas, olhem só a questão 31, deixa eu projetar aqui para vocês. Aqui também já esquecendo de projetar para vocês. Med School. Diz que é verdade, que tem saudade. Sexta-feira, hein? Dia de usar drogas, de ficar bem louco, correr da polícia, arranjar briga. Então vamos lá, página 130, questão 31. Questão 31. Se nós acabarmos mais cedo, gente, conteúdo de história, a gente podia começar a ver as questões de sociologia, né, do Enem. Porque esse mesmo material eu tenho igual, só que com sociologia. Aí a gente podia ver, né, sociologia, que eu acho que para vocês é importante também. Então vamos lá, questão 31. Eu já vou começar a providenciar também, escanear o material. Então vamos lá, questão 31. Aqui nós estamos, então, saindo da Idade Média e nós estamos entrando na Idade Moderna. Lembrando vocês, que eu já tinha dito na aula passada, o Renascimento Cultural é o primeiro movimento genuinamente moderno, ou seja, que vai abrir as portas da modernidade. E a principal aspecto, né, o principal consequência, fator desse Renascimento Cultural é quebrar com o pensamento medieval. Esse pensamento medieval que mergulhado na religiosidade, na crendice, dogmático, submisso à questão do imaginário, né? Então, aqui começa a se trazer a questão mais científica. E aí, como eu disse para vocês na aula passada, quando eu coloco o ser humano no centro novamente, quando eu trago o antropocentrismo, eu trago para o centro também a racionalidade humana. Então, aqui se desenvolve a racionalidade. Essa racionalidade que é colocada à tona, é trazida à tona, né? Dentro dessa lógica renascentista, moderna, antropocêntrica, ela vai abrir espaço para a Revolução Científica, do Nicolau Copérnico, do Galileu Galilei, do Newton, que para mim é um dos mais importantes, e também vai abrir espaço para o próprio Iluminismo. O Iluminismo, que apesar de ser do final da Idade Moderna, e o Renascimento é do início da Idade Moderna, mas o que abriu as portas para que esse movimento filosófico do final da Idade Moderna, chamado Iluminismo, acontecesse, foi a possibilidade de romper com o padrão religioso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não existiria um movimento filosófico iluminista se não houvesse renascimento cultural. Então, o pensamento, a cultura é o principal aspecto. Perfeito? E meninas, antes de começar a ler essa 31, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu acho que é importante. Se eu já falei, não me deixem repetir, até porque já está gravado, eu só preciso passar o link para vocês. O Renascimento, ele vai surgir aonde? Justamente no norte da Itália. E por que o norte da Itália tem todas as condições favoráveis para o surgimento desse renascimento no pensar, nesse renascimento científico, esse renascimento cultural? Porque há um grande desenvolvimento do capitalismo. E o capitalismo torna o ser humano mais autônomo, mais individual. Eu estava trabalhando agora com Kant na aula da 1 hora, com os anuais, e o Kant é o cara que já começa a quebrar com essa doutrina e esse pensamento tipicamente, como é que a gente diz, de rebanho, né? Então o pensamento medieval é um pensamento de rebanho. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo tem que respeitar a Igreja Católica e baixar a cabeça. Quando começa a surgir o capitalismo, a burguesia vai inserir valores mais individualistas, dizendo, velho, eu não sou rebanho. Se tu quer ser rebanho, é problema teu, mas eu vou ser questionador. E eu vou usar a razão para ser questionador. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o movimento comunal, que não tem nada a ver com o comunismo, né, que é aquele movimento que as cidades italianas, as cidades capitalistas, elas começam a ganhar autonomia, elas começam a ficar independentes do pensamento medieval de rebanho, ali começa a se dar a possibilidade de pensar isoladamente, de pensar individualmente, de questionar a Igreja Católica. Então é justamente nessas cidades italianas ricas, né, e que tem um desenvolvimento capitalista muito grande, ali é que vai ser o berço do Renascimento. Ou seja, o berço do novo pensamento europeu, que é o pensamento antropocêntrico, rompendo com o teocentrismo. Perfeito? Então vamos lá. Na ilha de uma...
Na linha de uma tradição antiga, os astrônomos gregos, como Ptolomeu, e aqui entra também o Aristóteles, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo e o Sol e a Lua estariam então girando em torno desta Terra, tá? Não só o Ptolomeu, mas o grego, o famoso grego Aristóteles também. E é fácil de compreender isso, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhum instrumento tecnológico para observar os astros, eu só tenho o meu próprio olho. É diferente do Copérnico, é diferente desses cientistas mais modernos, que eles já têm equipamentos para fazer análise dos céus. Então vamos pensar na antiguidade. Se eu vejo que todo dia o Sol nasce de um lado e se põe pelo outro, nasce pelo lado do outro, a lógica que eu vou ter é que o Sol está girando. Então não é errado ter esse pensamento. Agora o Copérnico vai trazer, com esse embasamento científico, com essas novas tecnologias de observação, vai trazer, opa, acho que isso é uma ilusão que nós temos aqui na Terra. Eu acho que a Terra está girando em torno do Sol e o Sol que está parado. Tá? Então, só é possível questionar isso quando cria um aparato tecnológico para ter esse tipo de observação. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos de sua época e com o aparato tecnológico que se tinha. Tá? Vários séculos mais tarde, o clérigo astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que viveu entre 1453, final do século XV e início do século XVI, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, que é a contraposição da teoria do geocentrismo, que é a mais clássica, a mais pedida nos vestibulares, né, gente? Segundo o qual o Sol deveria estar considerado no centro do universo, com a Terra e a Lua e os planetas girando em torno desse Sol. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, um pouco mais tarde, né, ou seja, ele já dispõe de uma tecnologia um pouco mais refinada que a tecnologia do Copérnico, isso basta dizer 50 anos depois, né? E essa é a lógica da tecnologia, né? Se hoje eu tenho um celular, o ano que vem meu celular já vai estar desatualizado. Então, se hoje eu tenho de um ano para o outro uma mudança tecnológica significativa, aqui no século XVI eu tenho de 40 a 50 anos uma mudança bem significativa, que é o que representa a vida do Copérnico com a vida do Kepler, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, Kepler vai ver até o século XVII, né, 1630. Depois de estudar o planeta Marte, por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado, então, generalizou-se para os demais países, para os demais planetas. E hoje se tem a ideia de que todos os planetas têm esse mesmo formato. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que, vamos lá então, Ptolomeu representou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Gente, eu trabalhei essa questão já com vocês? Eu tenho uma leve impressão que eu já trabalhei, não? Tá. Bom, o valor do conhecimento científico, ele está inserido pela capacidade técnica ou pelo tempo que ele vigora? Capacidade técnica. Então eu posso ter um conhecimento que é de 4.000 anos. Ele está atrasado em relação ao conhecimento que nós temos hoje. Então, aqui essa ata é errada para mim, porque ele vai trazer Ptolomeu como correto devido ao Ptolomeu ser mais antigo, ou o sistema teórico do Ptolomeu ser mais antigo do que o do... Não é essa referência, né? Inclusive o Ptolomeu, gente, ele tinha estudo de quanto é que era a circunferência da Terra. Ele sabia exatamente quanto era a circunferência da Terra, assim, com exatidão impressionante. Eu estou falando de 500 a.C., né? Na B, Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirada no contexto político do Rei Sol. E aí vamos relembrar quem que é o Rei Sol, né? O Rei Luís XIV, um rei francês, que vai ser o maior símbolo do absolutismo europeu. Então ele é o maior rei absolutista da Europa moderna. Bom, será que ele tem um vínculo com a modernidade política, ou ele tem um vínculo com a ciência moderna? Ele tem um vínculo com a ciência moderna. Tem absolutamente nada a ver com um rei político, tá? Então a B para mim também está descartada. Olha C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Não, inclusive ele vai ser condenado, né? Inclusive ele vai ser condenado, então não era a Igreja Católica ou a instituição católica como autoridade, como clerical da época, não dá liberdade para fazer esse estudo. O próprio Newton também teve que se esconder da igreja para poder fazer os seus estudos. Então todos esses cientistas têm que fazer meio na surdina o seu desenvolvimento científico, tá? Então a C para mim está completamente descartada. Kepler estudou o planeta Marte para entender as necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha.
Então eu faço uma questão, eu faço um vínculo de uma organização social, que é a economia, com uma organização tipicamente científica. E aqui elas não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É claro que a ciência desenvolve a economia e a economia desenvolve a ciência. Tá? Mas não foi ao estudar Marte que ele queria desenvolver economia. Ele é um cientista, ele é essencialmente um cientista, ele não é economista, tá? Então, para mim, a D está completamente errada. Logo, a E só pode ser a certa, não sei nem se é essa. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser tratada de forma generalizada. Perfeito. É isso que eu interpretei no texto mais correto. Ele estudou um outro planeta e ele usou o formato desse outro planeta que ele estudou para ter como uma referência como é que é o formato de todos os planetas de forma genérica. Tranquilo? Fechou? Uma questão simples também, né, meninas? Vamos lá, então. Questão 32, 2011. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico. Olha só, então aqui vai ao encontro, né, daquilo que eu estava falando antes, que a burguesia mercantil capitalista é que vai desenvolver o renascimento cultural. Por quê? Porque ela tem mais liberdade frente ao sistema medieval. Então o burguês, ele não está inserido naquelas obrigações feudais, ele tem mais liberdade, mais autonomia. É essa autonomia que ele vai fazer, que ele vai utilizar para desenvolver um novo pensamento, o pensamento antropocêntrico. Através de pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma do movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão do sentimento. Então, a ideia de que a tecnologia e a razão, elas podem dominar a natureza. Que o ser humano, através deste aparato tecnológico e racional, ele pode ter um domínio maior sobre a natureza, inclusive sobre as leis da natureza. Então, eu consigo, por exemplo, inventar um avião, se eu tiver a racionalidade aflorada, contradizendo ou tentando me contrapor à própria natureza, à própria lei da natureza, que é a lei da gravidade. Então, é a racionalidade que me permite dominar uma estrutura natural, que é a gravidade, e me fazer voar. Então, isso aqui, gente, olha só a importância disso, prestem atenção que eu vou dizer para vocês. Isso é a essência da filosofia moderna. E aqui nós temos uma questão, né, ou questões que vão trabalhar não com história isoladamente, não com filosofia isoladamente, não com sociologia isoladamente, mas elas acabam misturando essas concepções humanas, né? E aqui para mim é isso. Isso aqui é a essência da habilidade da competência do Enem. Por quê? Porque a essência da filosofia, né, o mais importante da filosofia moderna, é o ser humano usar a razão para dominar a natureza. E como que eu faço isso? Com ferramentas, com mecanismos tecnológicos. Perfeito? Vamos lá então. O texto apresenta um espírito da época, que afetou também o espírito da época, que afetou também a produção artística, marcada por constantes relação entre fé e misticismo? Não pode ser, né? Porque o pensamento renascentista quebra com a fé e o misticismo, né? Ele afasta o misticismo das explicações terrenas. A B, ciência e arte, para mim é ciência e arte. Assim que a ciência, o desenvolvimento racional, ele vai privilegiar a arte também vai privilegiar a ciência. Eu poderia citar aqui para vocês a descoberta ou a invenção da tinta a óleo. A tinta a óleo, até não me lembro exatamente qual é o nome do artista que inventou a tinta a óleo, ela foi revolucionária para a arte da época. Então eu tenho uma tecnologia que é a matéria-prima da tinta, mais tecnológica, melhor, para poder fazer pinturas que vão perdurar por muito mais tempo e que vão ter um brilho, uma textura muito melhores. Então aqui tem um exemplo simples de como que a ciência contribui para a arte e como que a arte contribui para a ciência. Perfeito? Para mim é a B. Mas vamos ver as outras. Cultura e comércio, aqui poderia ser. Eu acho que está na escala do correto, porque o comércio capitalista burguês, ele vai dar condições para o surgimento do pensamento antropocêntrico renascentista. Mas aqui nós estamos falando de tecnologia e arte, e não de tecnologia e capitalismo. Então ela tem uma lógica de pensamento histórico? Tem, mas ela não é a correta. Perfeito? A D, política e economia, não. Não tem nem política e economia no texto. Astronomia e religião, também não. Tá? Por quê? Porque a religião é romper, né? A astronomia é da ciência e a religião é do misticismo. Tranquilo? Vamos para 33? Vamos lá então, questão 33, meu povo querido. No início foram as cidades intelectual da Idade Média no Ocidente.
nasceu com elas, então a intelectual da Idade Média nasceu com as cidades. Então é justamente o que eu estava falando para vocês até agora. O ar da cidade torna o ser humano livre. O ar da cidade, a gatinha da Raina se entrou na frente, querido. O ar da cidade, ou a liberdade que se respira na cidade, abre chance para o ser humano desenvolver ciência e arte e pensamentos contestatórios. Então, para mim, está perfeito. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comerciais e industriais, digamos, modestamente artesanal. Então aqui nós temos as manufaturas que surgem no final da Idade Média e que se expandem na Idade Moderna, com as corporações de ofício, com as guildas, que ele apareceu como um homem de ofício que se instalava nas cidades nas quais se opunha a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas ou uma só ao mesmo tempo. Então, eu sou ao mesmo tempo artesão e eu sou ao mesmo tempo professor de artesanato, porque eu preciso ensinar os aprendizes essa profissão até para não deixar morrer o conhecimento. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Então, olha como o advento do renascimento das cidades, no final da Idade Média, ele está intimamente ligado com o renascimento artístico e cultural. Perfeito? E aqui nós temos um texto do cara que é o maior historiador medieval de todos os tempos, já disse para vocês no ano passado, o Jacques Le Goff. Tá? O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia. Então vamos pensar que período é. O período simples, transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas com uma perspectiva mais moderna. Perfeito? O apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato eu daria errado só pelo simples fato desse movimento descrito pelo texto estar rompendo com os padrões religiosos. Então eu acho que não há uma confluência da Igreja junto a esse movimento. Eu acho que a Igreja está separada desse movimento. E a vai dizer que a Igreja está confluindo, né? Está indo no mesmo ritmo desse. E para mim não. Para mim a Igreja tem um outro viés. Eu acho que são dois rios que pegam caminhos diferentes. Por isso que eu daria errado nessa aqui. B. Relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Eu não sei se fala tanto de divisão do trabalho. Eu acho que fala da concepção de um novo ser humano, que ele é artesão e professor. Mas eu acho que não está toda errada, porque as primeiras divisões sociais do trabalho vão surgir aqui. Ou seja, cada indivíduo faz uma parte do produto final. A Maria faz a sola, a Raina faz o cadarço e a Suelen corta o couro. Certo? E aí tem um outro tonto que vai colar tudo. Então cada um faz uma parte. Essa divisão social do trabalho, ela já começa com as corporações de ofício no final da Idade Média. Claro que elas vão se acelerar com a Revolução Industrial significativamente, mas elas já existem nesse período. Então eu não vou descartar B, eu vou deixar a interrogação. C. A importância organizacional das corporações de ofício. Também, para mim, está correta. Porque esta organização que eu tenho dentro de uma corporação de ofício, de uma fábrica de manufatura, essa organização, ela me exige racionalidade, ela me exige conhecimento. Então o conhecimento que eu uso para organizar a fábrica, ele é primordial para o sucesso dessa fábrica. E aqui eu tenho um elo, sim, entre racionalidade, o desenvolvimento racional, e o profissional. É o cara que é professor, é erudito, e professor, né? Ou seja, ele é técnico e professor ao mesmo tempo. Eu iria de C até agora, mas eu não sei, vamos lá. D. Progressiva expansão da educação escolar? Também não. Educação escolar só a partir do Iluminismo, que é século XVIII, são os anos 1700. E aqui já passou a transição para a Idade Moderna, tá? Então, educação pública escolar para todos, essa é uma concepção iluminista. Lembrando vocês que os filósofos iluministas tinham como objetivo propagar a razão. Por isso, fazer escolas públicas para todo mundo, tá? Para propagar a razão. Então, para mim, eu descartei a D. E a E? Acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. O texto também não fala de acúmulo de trabalho, mas da dupla função. Eu iria de C. Mas acho que a B está quase correta. É B de bunda? Então eu ia ter errado. Tá? Mas vocês viram a lógica do pensamento que eu utilizei? Apesar da B estar correta, a C também está no caminho. Tranquilo, gente. Raina, deixa eu ler de novo a B. Relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão social do trabalho.
Tá? Ia ser importância organizacional das corporações de ofício. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá então. Aqui nós temos então habilidades e competências. Eu não sei porquê, mas eu tenho a ideia que eu corrigi até aqui na última aula. Não? Então é engano meu. Eu usei muitas drogas na adolescência, velho. Fritou meu cérebro. Vamos lá então. Agora sim nós vamos para a política, a economia e a sociedade típicas da modernidade. Nós vamos chamar de forma genérica, nós vamos criar um conceito histórico genérico para se referir a todas as esferas organizacionais da modernidade. Então, ao longo de toda a história moderna, as sociedades europeias, elas têm o mesmo modelo de organização, elas têm o mesmo tipo de organização, tanto na esfera política, como na esfera econômica, como na esfera social. Nós vamos chamar de forma genérica, o conceito histórico genérico para se referir a essas estruturas organizacionais da Europa é Ancien Régime. Lembram disso? Olha que chique, né? Ancien Régime. Vem do francês, né? Justamente pelo já citado rei Sol, na questão anterior, o rei Luís XIV ser o maior absolutista de todos os tempos. Bom, por que Ancien Régime? Porque é um regime, é um governo, um sistema de organização que ainda tem resquícios medievais. Atrasados, perfeito? E aí vamos assim, recapitular bem rapidinho, meninas. Vamos pegar assim, ó. Vamos tentar genericamente estipular qual que é a característica mais gritante da política do antigo regime, qual que é a característica mais gritante da sociedade do antigo regime e qual que é a característica social mais gritante do antigo regime. Vamos fazer isso antes de ler essa questão? Pode ser? Então vamos lá. Vamos lá, Luizito chegou depois, mas está presente, grande Luizito. Vamos lá então, vamos então estipular política, economia e sociedade de um período que nós chamamos de antigo regime, certo? Eu que devia estar de regime, isso sim. Antigo regime, ou Ancien Régime, que é o modelo estrutural, né, da Europa durante a modernidade. Política. Principal característica política é a alta concentração de poderes na mão do rei. É um rei que passa a concentrar poderes dos antigos feudos, começa a concentrar os poderes militares dos antigos senhores feudais e vai concentrar tudo nas suas mãos. Esse rei tem tantos poderes concentrados que eu vou chamar de rei absolutista, com poderes quase que absolutos. Não eram absolutos. Eles ainda têm que respeitar as tradições da religião e da moralidade social. Tá? Então, eles têm limites, mas é o quase absoluto. Perfeito? Então, política, monarquias absolutistas. A formação dos países, como nós conhecemos hoje, naquela época, né, em um modelo de organização monárquico, com alta concentração de poderes do rei, por isso que a gente chama de monarquias absolutistas. Na economia, principal característica econômica da Europa moderna, do Ancien Regime, é o mercantilismo. Certo? O mercantilismo, que seria um capitalismo inicial. Seria o capitalismo na sua primeira fase, na sua primeira forma. Liberalismo é a ideia de que a Maria faz o que ela quiser da vida dela na casa dela. Eu tô nem aí, Maria. Se é isso que te faz feliz, eu vou te apoiar sempre. Então, porque eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Faz um canudinho e enfia no orifício nasal, tá? Porque não existe isso. Então, o liberal de verdade, eu não tenho críticas. Ou melhor, eu tenho críticas racionais, certo? Agora, eu não brigo com os liberais. Muito pelo contrário, eu acho que os liberais, nesse momento, os liberais de verdade, seriam benéficos para a nossa sociedade. Então, quando eu digo mercantilismo, o mercantilismo é um capitalismo que não é o liberal. Ou seja, livre concorrência, né? Liberdade econômica. Aqui nós temos muito pelo contrário. Nós temos regimes econômicos capitalistas fechados. Porque o rei concede um monopólio. O que é o rei conceder um monopólio? Vamos supor que eu sou rei Rafinha. E eu tô com um grupo de burguesas aqui. A burguesa Maria, a burguesa Rainha e a burguesa Suelen. Né? E eu, como rei, todo-poderoso, absolutista, vou dizer: Maria, Rainha e Suelen, eu vou conceder para vocês três o direito exclusivo de comprar e vender vinhos aqui no nosso país, no nosso Zoom, que é o nosso país, é o nosso Zoom. Então, eu estou concedendo um direito exclusivo de comercializar vinho dentro do nosso reino. Mas se o Luiz quiser comercializar, pode? Não pode.
Porque o monopólio é só para vocês três meninas, o Luiz está sem. Certo? Já o liberalismo atual, o que nós temos? Cada um vai comercializar o que quiser, a hora que quiser. Se a Maria quiser montar uma empresa e concorrer com a Raina, e se a Sueli quiser montar uma empresa junto com o Luiz e concorrer com as duas junto, liberalismo, certo? Aqui não. Aqui eu tenho uma estrutura de controle do Estado. Então, a principal característica do mercantilismo é a alta intervenção do Estado na economia. Ou seja, o que eu quero dizer com alta intervenção do Estado na economia? Um rei que coloca regras na economia, que não deixa a economia livre. Coloca regras. Só tu pode, só tu não pode, só tu pode aquilo. Então, ou seja, as regras são impostas pelo Estado. Aqui nós temos o Estado mercantilista. Perfeito? E sociedade? A principal característica da sociedade do antigo regime, gente, essa é uma palavra, se vocês pegarem um compilado dos maiores historiadores que estudam sociedades modernas, eles vão dizer a mesma coisa. A principal característica é uma sociedade de privilégios. E aí, para demonstrar isso mais pedagogicamente, mais ludicamente para vocês conseguem me lembrar como é que é a França antes da Revolução Francesa? Como é que é a sociedade francesa antes da Revolução? Primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Isso, lembra disso? Primeiro Estado, a Igreja Católica Apostólica Romana, como era na Idade Média. Segundo Estado, a nobreza, os amigos do rei. E o terceiro Estado, o povo e a burguesia. Será que as leis do terceiro Estado eram as mesmas leis do primeiro Estado? Não. Diferente do Brasil hoje, que tem uma lei única para todos. Eu sei que na prática isso não ocorre, né? Mas na lei todo mundo é igual. Nessa época não tinha uma lei para todo mundo, era uma lei para cada setor da sociedade. Pagar impostos. Será que o primeiro Estado tem que pagar os mesmos impostos que o terceiro Estado tem que pagar? O primeiro Estado nem imposto não paga. O terceiro Estado paga bastante imposto. Então, eu tenho uma sociedade que ela é institucionalizada, ou seja, o Estado institucionaliza privilégios para uns e não privilégios para outros. Né? O que para a nossa sociedade atual iluminista, né, seria um crime. Um crime contra a democracia. Deu para entender, então? Isso? Perfeito? E a cultura, a gente já sabe qual é a cultura antropocêntrica, a cultura do ancião regime. Vamos lá, então, voltando para a nossa questão. Né, Sussu. Vamos lá então. Ah, agora o Pro gostou, hein? Eu li só o nome do filósofo, o Pro já tem uma emoção aqui, ó, já arrepiou o pelo. Então vamos ver os dois textos aqui. Para o filósofo inglês Thomas Hobbes, né, um contratualista e teórico do Estado, o estado de natureza é um estado de guerra universal e perpétua de todos contra todos. É um estado onde o homem é lobo do próprio homem, certo? Então, isso aqui você tem que decorar, viu, meninas? Luta de todos contra todos. E o homem lobo do próprio homem é Hobbes. Você entende? É uma coisa que tem que ser na cabeça de vocês meio automática. Luta de todos contra todos é Hobbes, é o estado de natureza do Hobbes. Tá? Então, composto de estado de natureza, entendido como um estado de guerra, um estado de paz, é a sociedade civilizada após o contrato ser firmado. Então, antes do contrato social, né, antes de instituir o poder na mão do rei, as pessoas viviam no estado de natureza, a luta de todos contra todos. As pessoas querem sair desse estado de natureza e viver mais pacificamente, elas precisam assinar um contrato entre si. Esse contrato que é assinado é por livre e espontânea vontade. Esse contrato vai formar uma sociedade civil organizada, onde as pessoas organizam as leis, respeitam as leis, e não a sua própria vontade. Perfeito? No texto 2, nem todas as guerras são injustas, e correlativamente, nem toda paz é justa, razão pela qual a guerra nem sempre é um desvalor e nem a paz sempre um valor. Tá? Então aqui ele está dizendo a relação entre a paz e a guerra. Aqui nós temos esse cara que fez o texto aqui é Bobbio N, estão vendo ali, ó, Bobbio N? Esse é um italiano chamado Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio é o maior intelectual da humanas que já morreu aí no século XX. Ele é o cara que é mais foda. Inclusive eu tenho aqui, meninas, se vocês tiverem interesse, o dicionário de política do Norberto Bobbio,
de mais de 600 páginas, falando detalhadamente de iluminismo, de regime, todos os conceitos de política, né? E tem em PDF, se vocês quiserem, eu passo para vocês. E aqui o Norberto Bobbio vai usar basicamente aquele teórico que, junto com o Thomas Hobbes, ele escreve um livro chamado da Paz e da Guerra. Ou seja, o que os governos têm que fazer na hora da guerra e na hora da paz. Tá? Então, esse cara, eu não me lembro o nome dele, eu já vou pegar ele para vocês aqui, ó. Ele é o pai do direito internacional e das relações internacionais. Ele é um teórico aí no mesmo sentido do Hobbes, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó, por que as pessoas têm que negociar, por que os países têm que negociar entre si para manter a paz, para manter a vida das pessoas intacta, para manter a vida das pessoas preservada. Perfeito? Vamos, agora eu fiquei curioso, deixa eu puxar meu material para ver o nome do cara, gente. Vamos fazer isso com vocês. Suelen, para de segurar essa cabeça, Suelen. Que coisa! Será que eu vou ter que ativar aqui a mão que balança a orelha? No meio da aula? Cravada ainda? Ai, ai, o professor é um reta, né? É a melhor parte é o professor ser um reta. Ai, ai, vamos lá. Ai, 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 ai. Deixa eu pegar diferente aqui. Achei. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina. Talvez esteja em Rio do Sul, Dayal. Como é linda essa menina. Acho que eu errei. Tudo bem. Ancien Regime. Achei meu material de Ancien Regime. Ancien Regime. Meu Deus, não fui eu que desenhei isso aqui. Vou projetar para vocês aqui, meninas. Vou projetar para vocês aqui. Você entendeu o que eu querendo falar. Foi minha mulher que fez isso aqui. Não, foi sim. Mas não fui eu que pintei isso aqui, não. Eu também não. Então foi a outra. Gente, não fui eu que escrevi isso aqui. Deve ter sido algum. Tenho quase certeza, mas não absoluta. Deixa eu lá. Aqui. Esse aqui é o cara que eu estava querendo falar para vocês. Hugo Grotius, é assim que se pronuncia essa porcaria. Um jurista holandês que é considerado o pai do direito internacional. Para mim, aquele texto do Norberto Bobbio faz referência a esse cara aqui, porque ele está no mesmo patamar do Hobbes, tá? Por isso que eu acho que o Norberto Bobbio usou esse cara. A principal obra dele é do Direito da Guerra e da Paz, Direito da Guerra e da Paz, que tem tudo a ver com o texto que a gente acabou de ler. Princípio de direitos universais, que regulam as relações entre os estados soberanos, ou seja, as monarquias absolutistas, como é que elas deviam se relacionar entre si. Na paz e na guerra. Então, como é que essas nações deviam se relacionar entre si? Na paz e na guerra. O objetivo era proteger as pessoas em combate. Mediante um contrato, os membros de uma sociedade decidem voluntariamente delegar a autoridade pública ao rei, a uma instância soberana e perpétua, para a manutenção da paz e das suas vidas. Então, o Grotius, assim como o Hobbes, ele é um contratualista, é um filósofo contratualista. Olha aqui, ó, Nicolau Maquiavel e o Hobbes, como nós trabalhamos aquele dia, acho que eu mostrei para vocês a figura do Hobbes aí, né? Isso? Beleza? Vamos lá, então. O que eu quero dizer para vocês, por que eu puxei esse material agora, meninas? É basicamente por causa disso. Ih, será que eu fechei? Não. Caraca, mano, onde é que tá minha apostila? Minha apostila. Ah, tá aqui, achei. Tava no mesmo material. Por isso que eu acho que esse texto aqui do Norberto Bobbio, porque a leitura que eu faço, a interpretação que eu faço é o seguinte, eu não vejo o nome do Grotius aqui embaixo, na referência do texto. Eu vejo Norberto Bobbio. Mas, para mim, ele estando conectado com Thomas Hobbes, só pode ser o Grotius. Pelo conteúdo do texto, eu deduzo que seja o Grotius. Tu entende? Por ser a lógica, junto com esses teóricos do absolutismo, e por ser o Norberto Bobbio, um cara que trabalha com todos os autores, tá? Então, vamos lá. Então, claro que esse é um raciocínio que vocês não vão ter e não precisam ter, viu, meninas, para ser médica. Mas um grau desse tipo de raciocínio que eu acabei de fazer com vocês é o que vai fazer vocês mais felizes na hora de responder essas questões, tá? Não sei se vocês me entenderam. Vamos lá, então. Eu acho que tá porra aqui. Lá pra cima agora. Tamo mais ou menos, tá louco de bom. Toca um baitaca aí, Rafinha. Comparando as ideias de Hobbes no texto 1 com a tendência citada no texto 2, podemos afirmar que, em ambos, a guerra é entendida como inevitável e injusta.
Não foi isso que eu li do texto do Grotius. A guerra pode ser justa. Né? Afirmar que toda guerra é injusta não faz referência à interpretação desse texto que eu acabei de ler para vocês. Eu descartei a A. Posso estar errado, vamos lá. B. Para Hobbes, a paz é inerente à civilização. E segundo o texto 2, ela não é um valor absoluto. Gente, eu acabei de ler para vocês ali, ó, é um valor absoluto, universal, o direito à paz. Perfeito? O direito à vida. É o que a gente chama nos filósofos iluministas de justnaturalismo. É o direito natural por ser humano. Eu vou descartar B também. C. De acordo com Hobbes, a guerra é um valor absoluto. E segundo o texto 2, a paz é sempre melhor que a guerra. Eu não vou ver o gabarito, vou ler a D. Em ambos, a guerra ou a paz são boas quando o fim é justo. Em ambos, a guerra ou a paz são boas quando o fim é justo. Aqui eu faço uma relação com Maquiavel, o fim justifica os meios. E a E. Para Hobbes, a paz liga-se à natureza. De acordo com o texto 2, a civilização. Não pode ser a E. A A e a E, para mim, estão completamente descartados. Por quê? Porque o estado de natureza não é um estado de paz para o Hobbes. O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Mas agora eu me senti desafiado, viu? Eu vou ter que dar pelo menos uma resposta. Posso até errar depois, não tem problema. Mas vou reler. B. Para Hobbes, a paz é inerente à civilização. E segundo o texto 2, ela não é um valor absoluto. É a B? É a B, né? É a B mesmo? É a B. Segundo o texto 2, ela não é um valor absoluto. Porque ela é a questão da relatividade, né? A paz, ela pode ser injusta, mas ela pode ser justa. A guerra pode ser justa, mas a guerra também pode ser injusta. Então eu acho que aqui, ó, o que ele quer dizer não é um valor absoluto, o texto 2, essa relatividade que o texto 2 traz. Deu para entender isso? A relatividade do texto 2, tranquilo? Vamos para 35, meninas? Questão 35. Meu pai vai fazer uma relação da Guerra Fria com o absolutismo. Isso é o máximo da habilidade do Enem, gente. Fazer uma relação da história contemporânea com a história moderna. Vamos lá, então. As tropas da Aliança do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que ela foi criada exatamente em 1949 pelos Estados Unidos para ser a organização militar do Ocidente capitalista, dentro daquele contexto de Guerra Fria, Ocidente capitalista contra o Oriente socialista. Invadiram o Iraque em 1991 e atacaram a Sérvia em 1999. Tá? Sim, a OTAN é uma instituição da Guerra Fria, como eu já disse para vocês, em 1949, mas que existe até os dias atuais. Em contrapartida, o Pacto de Varsóvia, que era o grupo militar dos comunistas lá do Oriente, já desapareceu em 91. Então aqui está falando especificamente da atuação da OTAN. Para responder aos críticos dessa ação, a OTAN usaria possivelmente argumentos baseados na teoria da guerra perpétua de Hobbes. Tanto na teoria de Hobbes como na tendência da expressão do texto 2. Tanto na teoria do Hobbes como na tendência da expressão do texto 2. Eu iria de B. Deixa eu ver a C. No fato de que as regiões atacadas não possuíam sociedades civilizadas. Possuíam. Que aí precisa trabalhar com o conceito de civilidade, né? De civilização, que é um conceito muito mais profundo que a gente imagina. Tá? Mas eu acho que no quesito civilização básica, no sentido histórico, ele era civilizado sim. Casos que não possuíam... não, esse é o argumento que eles usaram. É a C. Vê o gabarito para mim aí, Raina. É C. Qual que é? Não sabe? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É D. É D de dedo? É que eu não imprimi o gabarito, daí não tenho... Tá, não tem problema, não tem problema. Eu não fiz essa. Por que eu achei que estava certo o fato de que as regiões atacadas não possuíam? Não, o argumento, né? Por exemplo, os Estados Unidos vão dizer o George W. Bush, que era o filho do Bush pai, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, era o presidente dos Estados Unidos nessa ocasião da invasão do Iraque. Tá? Um dos argumentos que o Bush usava, não a OTAN, mas o Bush usava, era que o Saddam Hussein representava o mal.
Ou seja, a sociedade do Saddam Hussein não é uma sociedade civilizada. Nós, aqui nos Estados Unidos, que prezamos pela democracia e pela liberdade, nós que somos civilizados. Então, para mim, a C tem a lógica. Olha a D, que é a correta. Na teoria de que a guerra pode ser justa quando o fim é justo. E aí sim, essa relatividade que o texto 2 nos traz. Certo? A justiça em torno da guerra, ela está baseada na questão do final, né, do objetivo final. Então, o meu objetivo é libertar as populações do Iraque, né, da ditadura do Saddam Hussein. Bom, então esse é um fim bom, esse é um fim nobre. Não é um fim nobre? Esse é um fim nobre, Rafa. Libertar as populações, né, do autoritarismo do Saddam Hussein. Bom, então, nesse caso, a guerra é uma coisa boa. Então, essa relatividade em relação à guerra, né, ou o juízo da guerra e da paz, para mim está muito inserida aqui na D, sim. Certo? Tranquilo? Vamos para 36? Última do dia? Eu até vou anotar aqui para não esquecer na próxima aula, que eu parei na 36. Gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Sim. 36. Tá, então vamos lá, bem rapidinho. Não quer uma de vocês ler para mim, hein, já que eu tô cansado de ler? Só se quiserem, gente. Se não quiser, não tem problema. Então eu leio. Eu leio. Tu lê, Maria? Obrigado, vai lá. Opa! O que chamamos de corte principesca era essencialmente o palácio do príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram os que se chamava, um tanto pejorativamente, de criados de litré. A maior parte dos músicos ficava satisfeito quando tinha garantia a subsistência, como acontecia com as outras pessoas de classe média na corte. Entre os que não se satisfaziam estava o pai de Mozart, mas ele também se curvou às circunstâncias a que não podia escapar. Perfeito. O que interpreta esse texto, meninas, é essa cultura nobiliárquica, essa cultura da nobreza. Inclusive, existe uma discussão historiográfica bem interessante. A burguesia, ela tem valores próprios, ela constituiu valores próprios, ou ela tentou comprar os valores da aristocracia e da nobreza? O que os historiadores vão dizer é o seguinte: os primeiros burgueses, ou seja, a primeira burguesia, ela vai tentar imitar a nobreza. Mas com o passar do tempo, ela vai constituir padrões de comportamento e de cultura próprios e que vão ser um afronte, vão ser contra, né, vão ir contra a cultura e o pensamento dos nobres e da aristocracia. Então, a ideia de que a burguesia nasce de dentro da cultura nobre, aristocrática, mas que ela vai adquirindo características próprias. Perfeito? Nessa outra imagem que tem aqui embaixo, eu posso também ajudar vocês a compreender essa cultura... como é que ele chama de princesca, nobiliárquica, né, aristocrática. Olha ali o Luís XIV no centro, já mostrei essa imagem para vocês, parece o Batatinha, né, careca, gordo e baixinho. E o que ele precisa para dizer que é rei sol, que é o cara mais poderoso da França? Ele tem que botar peruca, ele tem que tapar a barriga com um pano grande, e ele tem que andar cheio de gente em torno dele, fazendo um teatro, para demonstrar teatralmente que ele é poderoso. Então, isso era muito, muito, muito forte nessa cultura e no trato da nobreza, perfeito? E aqui ele vai usar o músico, né? O músico não é da nobreza. O músico é um serviçal, que presta serviço para a nobreza e que fica feliz quando ele tem comida no prato, quando ele está sendo pago. Quando ele não está sendo pago, né, mas isso que é importante, ele é um cara do povo, certo? E aí tem aquela piadinha horrível, né? Eu tenho um tio meu que é músico, mas eu vou fazer ela igual para você. Sabe qual é a diferença entre um músico e uma pizza grande? A diferença entre um músico e uma pizza grande? A pizza grande alimenta uma família. É maldade. É maldade. Gente, eu não tô criticando os músicos, viu? O que eu tô querendo dizer com essa piada de mau gosto é que é uma classe muito maltratada. É uma classe que é uma das mais importantes da sociedade atual e é uma das menos pagas, né? Uma das mais desvalorizadas, digamos assim. Então, na verdade, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma crítica ao trato que nossa sociedade temos com os músicos, né? E aí a música tem
ela tem mecanismos de melhoramento psicológico que são comprovadamente, cientificamente comprovados, né? Então, por exemplo, a pessoa que está ansiosa e escuta música é uma forma de baixar a ansiedade. Então, não só a questão artística, mas eu acho que até outras questões, né? Bom, considerando-se que a sociedade do antigo regime dividia-se tradicionalmente em 3 estados, como eu disse para vocês, nobreza, clero e terceiro estado, é correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média prestadora de serviço, descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social, a fim de, então, descrever a sociedade utilizando a noção posterior de classe social. Então, aqui não se usa sociedade de classes, né? Aqui no antigo regime a gente usa o termo sociedade de ordens, porque o que determina os setores sociais é a religião, é a igreja. Então é a ordem divina, é de ordem divina. Então a gente só vai falar de classes sociais a partir da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial a gente usa a sociedade de ordens, tá? Que é a Revolução Francesa, a França até a Revolução Francesa, como eu disse para vocês anteriormente. Olhem, aproximar a nobreza cortesã à condição da classe, a condição de classe dos músicos que pertenciam ao terceiro estado. Aí eu pergunto para você, será que a nobreza queria trazer os músicos para essa condição de nobre? Eu acho que não. Deixa eu ver o gabarito aqui, gente. É a 35, né? Deixa eu ver o gabarito aqui. Eu também perdi meu gabarito. Tá aqui, assim. C? Tá. Então, para mim, a A também está errado, né? Porque eu acho que não há... inclusive, gente, é muito forte na elite brasileira isso, na aristocracia brasileira. O fato da aristocracia brasileira é querer estar sempre isolada. Então, não basta eu ser rico, eu quero ser rico sozinho. Né? Então, se não viram há um tempo atrás uma professora da PUC de São Paulo, que ela, inclusive, foi demitida, ela tirou a foto de uma família no aeroporto e ela comentou no Facebook, postou a foto da família no Facebook e comentou embaixo: o aeroporto agora parece rodoviária, cheio de pobre. Não viram isso? Não lembro disso? Não lembro disso. Então essa é uma característica da elite brasileira, tá? A elite brasileira, ela não quer só ser rica e poderosa, ela quer ser rica sozinha. Ela não quer ver outras pessoas de setores mais baixos, que ela considera muitas vezes subhumana, navegando e andando no mesmo espaço em que ela navega. Então o rico tradicional brasileiro não gosta de ver o pobre andando de avião, porque aqui o avião é só do rico. Tá? Então eu acho que é essa mesma lógica da aristocracia europeia durante o antigo regime. Entende? Não há nenhuma intenção de aproximar setores menos abastados, setores mais baixos, né, para as características da cultura e do comportamento nobre. Não, a nobreza é nobre porque a gente tem sangue azul. E a gente tem sangue azul porque a gente é foda. Vocês aí são pobres, tem que conviver com essa vida de pobre mesmo, tá? Então por isso que a A tá errada para mim. A B, destacar a consciência de classe que possuíam os músicos, ao contrário dos demais trabalhadores manuais. Comunista! Comunista! O que é consciência de classe? Isso é comunismo, isso é socialismo, isso é a essência do marxismo. É fazer que as pessoas adquiram consciência de classe. Porque quando o povo pobre, a massa pobre, tiver consciência que eles são os explorados do sistema capitalista, eles vão pegar em armas e vão botar esse sistema capitalista abaixo. Vão derrubar esse sistema capitalista numa revolução socialista. Então, apesar de eu não concordar com a revolução socialista, eu acredito que os setores da sociedade têm que ter consciência de classe, sim. Não adianta eu querer pagar de ricão por aí, eu trabalho 56 horas por semana em sala de aula. Eu não sou da nobreza, eu não sou dos ricos, eu sou proletário da educação. Então eu acho que... mas o Rafa gosta de tomar vinho chique, gosta de viajar para a Europa. Então esse é o meu erro. Eu tenho um comportamento de quem está acima, de uma classe que está acima, né, mas eu estou numa classe abaixo. Então o meu comportamento às vezes não é condizente à classe a qual eu faço parte. Então eu preciso também de consciência de classe, viu, gente? Todo mundo precisa. Eu me esforço para ter, mas eu gosto do luxo da vida dos ricos, tá? Por isso que eu não sou tão comunista assim como o pessoal acha que eu sou. Eu sou mais em cima do muro, que também é uma posição. Então, essa B para mim está erradíssima, porque é um conceito marxista. E Marx nasceu em 1804, 1805, agora não me lembro, mas no início do século XIX. Então, acabou já a Idade Moderna. Então, essa concepção da B é uma concepção futura à modernidade, a qual esse texto e essa
e essa questão estão abordando. Perfeito? C. Indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do terceiro estado. Que é praticamente igual a B, só que com outras palavras, né? É demonstrar que o músico, apesar de tocar para os ricos, ele não é rico. O músico, apesar de conviver nas festas dos ricos para tocar para os ricos, ele não é rico. Ele é da classe dos pobres, ele é da terceira estado. Certíssimo. Perfeito? Certo, gente? Tá bom por hoje? Então, para encerrarmos, enquanto eu vou aqui encerrando, eu agora a gente tem aula semana que vem e depois nós temos 15 dias de folga, é isso? Eu vou usar esses 15 dias de folga, gente, para escanear essas questões todas de sociologia e de filosofia para vocês, certo? Porque a minha intenção é, assim que nós acabarmos história, a gente poder ver filosofia e sociologia também. Pode ser? Fazer o mesmo processo. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Isso? Então, beijos. Amo vocês, meninas. Beijo.